Hoje é um episódio muito especial. Hoje não temos nenhum convidado. Vim visitar o meu sócio, vive na China, joga cá futebol. E vamos abordar alguns temas sobre a nossa empresa, como é que é gerir a milhares de quilómetros de distância e também como é que é o cumprir de um sonho. Sócio, bem-vindo. Olá, João. Bem-vindo. E só para corrigir, hoje temos um convidado, sim, que neste caso és tu. Bem-vindo à minha casa. Espero que gostes, sintas à vontade. E bora lá começar isto. Vontadinha. Então conta aqui um bocadinho. Eu sei perfeitamente a tua história, mas quero que contes lá para casa como é que começou a tua paixão pelo futebol. A primeira memória que eu tenho de futebol, acho que é de estar a jogar futebol com o meu irmão no quintal. Tinha aqui 5 anos, talvez. E não sei como é que surgiu. Sei que passado uns dias estava a treinar no clube perto da minha casa. E foi isso, acho que foi um bocadinho por causa do meu irmão, jogava sempre com os amigos dele, com os mais velhos, etc. E pronto, basicamente começou no quintal, foi aí o início. Eu ia perguntar se o teu irmão jogava futebol. Sim, jogava, não é que jogasse muito, mas jogava futebol na altura até, no mesmo clube, exato. O teu irmão foi federado. Sim, foi federado, jogou no ponto de relento. Na verdade fez todos os desportos que eu conheço, um deles foi o futebol. E como é que foi aqui a transição do futebol de formação para começares no patamar sénior? A transição de júnior para sénior foi se calhar a fase mais difícil da minha carreira, como acho que é para toda a gente. Nós quando somos miúdos não temos noção, toda a gente nos avisa da dificuldade que é, do degrau que é, porque é sem dúvida a fase mais difícil para um jogador quando passa de júnior para sénior, é aí que muitos perdem, é aí que muitos desistem. Porque é difícil ser aposta com 18 anos, seja em contexto for, seja na Distrital, seja no Campeonato de Portugal, seja numa Primeira Liga. E é aí que muita gente percebe que se calhar não vai dar, ou não tenho paciência para isto, se calhar, ou não estou para isto. Por isso a transição não foi muito fácil. Eu lembro na altura saí do Tondela, até tinha feito uma época muito boa mesmo, primeira nacional, fase de subida, etc. E depois tive o verão todo à espera que o telefone tocasse. Não sei se era algum problema no tarifário ou assim, mas a verdade é que o telemóvel não tocava, ou quando tocava não era nada daquilo que eu achava que merecia ou do que eu estava à espera. Por isso, é isso. Acho que foi assim, o período mais difícil no que toca a futebol. Mas também foi se calhar o período de maior aprendizagem, porque é aí que nós amadurecemos mesmo, começamos a conviver com atletas que já fizeram percursos, já fizeram a carreira praticamente toda. Explica-me qual é que é a sensação e de que forma é que tu encaras o concretizar de um sonho, ou seja, no sentido em que as pessoas, muitas duvidaram, obviamente, é um bocadinho clichê, mas de que forma é que tu vês essas... Não é uma resposta, mas estares a viver isso atualmente ser uma realidade? Não costumo pensar muito nisso, ou seja, estou muito feliz de ter conseguido e de estar onde estou hoje. Não costumo pensar muito nisso. Tenho algumas coisas que me ficaram na memória assim meio encravadas, coisas que aconteceram. Por Mas exemplo, que agora olho para trás e penso que, se calhar ainda bem que aconteceram, porque de certo modo até me picaram um bocadinho mais e trouxeram ainda mais responsabilidade em relação àquilo que eu queria fazer, porque desde miúdo que eu disse que queria ser jogador de futebol, e acho que toda a gente sabe isso, a minha família, os meus amigos, toda a gente sabe isso. Só que houve ali períodos, como é lógico, que eu, se calhar já nem eu acreditava. E se eu for a pensar, a única pessoa que eu tenho a certeza que não pôs sequer uma vez em causa foi o meu irmão, que às vezes para ele sou sempre o melhor em campo, ou sou sempre muito bom a fazer tudo. Se calhar foi o único assim que nunca deixou de pensar que eu ia chegar lá onde queria. Na altura, um explicador de matemática. Esta história para mim é sempre a que eu gosto mais de contar, porque até parece tirado um bocado de um filme, porque eu até na altura, a minha reação foi ok, vamos falar de matemática. Eu fazia tudo para falar de outras coisas sem ser matemática, na explicação, e naquele dia disse, então olha, vamos falar só de matemática, não quero ouvir mais nada sobre este assunto, porque ele começou a aula a perguntar o que é que nós queríamos ser quando fôssemos grandes, a minha colega, e eu disse com toda a calma e naturalidade, porque para mim era uma coisa
super normal de responder, pelo visto para ele não. Eu disse, eu quando for grande quando for grande, vou ser jogador de futebol. E quando acabar a carreira ainda não tenho nenhum plano, mas há de ser com certeza algo ligado ao desporto. E se não for, também hei de me desenrascar, mas a única certeza que eu tenho é que vou ser jogador de futebol e depois logo se vê. E ele respondeu, então e quando acordares? Então, pá, aquilo nem sei explicar, pá, eu disse, vamos falar de matemática. Alguma vez imaginaste jogar futebol profissional na China? Sim. A verdade é que Para ser sim. honesto, sim. Sendo honesto, sim, pensei. Conta lá para casa como é que surgiu esta oportunidade e o que é que passou pela cabeça. Surgiu porque o António, meu empresário, na altura, andou ali a chatear-me, a fazer uma cabeça, a dizer que se eu quisesse ser jogador não podia continuar naquele loop, porque às tantas há jogadores que parece que não saem ali daquele patamar, é muito difícil, há muita qualidade em Portugal, há muitos jogadores com muito talento e as oportunidades são poucas. E a verdade é que ele andou ali meses e meses a dizer, pá, se quiseres ser jogador, vamos ter que te tirar daqui, arranjar outra oportunidade, mesmo que seja uma liga com menos visibilidade, mas que seja uma primeira liga onde tu te possas mostrar e vais ver que se fizeres as coisas como eu sei que tu vais fazer, as oportunidades vão aparecer. E na altura custou-me um bocado, porque eu adorava o meu balneário, adorava a equipa onde estava, no Sintrense, adorava a minha vida na altura, pá, estava tudo a correr bem, mas a verdade é que o futebol não andava para a frente. E eu também sentia que não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria para o futuro. E acabei por ir para a Lituânia, foi um ano durinho, as condições não eram nada de especial, também não era bem aquilo que eu ambicionava, apesar de já ter um contrato profissional e estar numa primeira divisão. Mas a verdade é que quando acaba a época, começaram-me a ligar de vários sítios e houve um dia uma noite, que o António me liga às 4 da manhã a dizer onde é que está o teu passaporte, manda-me foto, há um clube chinês que está muito interessado em ti. E eu disse, ok, quando acordar já te mando. Ele disse, não é quando acordares, vai imediatamente, levanta-te e manda-me foto do teu passaporte. E ele disse na altura também, pá, amanhã de manhã vamos receber uma proposta. Eles dizem que vão fazer uma proposta. Pá, eu fui tirar a fotocópia do passaporte, fui enviar e no dia a seguir acordei e até acordei tarde. Eram pá, 11 da manhã e não tinha nada e eu pensei, pronto, é mais uma aqui na... é só mais uma, né? Uma pessoa depois também acaba por se habituar um bocadinho a isso. Pronto, é mais uma, não mandaram nada, também não há de ser agora. E depois até tinha estado contigo a seguir isso, fomos almoçar e quando estou a voltar para casa começo a receber notificações no WhatsApp, montes de notificações do António, e a dizer vamos, não sei o quê, pá, e recebo um PDF com letras chinesas e pá, eu até lhe disse, espera aí, deixa-me, ele ligou-me, eu atendi e disse, pá, deixa-me encostar porque eu não consigo pegar no telemóvel, porque vou ter um acidente. Pá, e parei, até, pá, estava todo, sei lá, arrepiado, estava super contente, nem queria acreditar, só queria chegar a casa e contar aos meus pais. E depois, quando cheguei, falei, expliquei a situação, a minha mãe, um choque gigante. O meu pai também, sempre super ponderado, começa logo a fazer a pesquisa dele, etc. E diz mais tantas vezes, diz, pá, pronto, então tens que pensar, ver o que é que queres fazer, se queres, pronto, depois entretanto decidir alguma coisa. E eu disse, não há nada para decidir, está decidido, eu vou. E foi assim que comecei a tratar do visto e... Fez-te logo os mapas do aeroporto, onde é que tinhas que sair? Sim, fez a pesquisa toda sobre a cidade, onde é que, será que é boa para viver, como é que se chega lá, dá para ir de férias, tudo, como é que
momentos é que são precisos, como é que é a vida na China, etc. Se há dificuldades, se não há. E fez isso tudo. Lembro-me perfeitamente quando me contaste, parecia que tinha sido comigo. Foi pá, uma sensação ainda mais absurda. Para mim, eu acho que foi a primeira vez do primeiro jogo que tiveste, perceber que o estádio já é de futebol a sério. Pá, para mim foi incrível. Tocaste aqui, pronto, em Angie, a tua cidade. Como é que foram os primeiros dias aqui? Qual é que foi assim a principal cultura, as principais diferenças culturais a nível do futebol que sentiste e também a nível da alimentação? Os meus primeiros dias, eu quando cheguei, a minha cidade é muito no norte da China, né? Então o clima não é propriamente agradável no inverno. Quando cheguei estava pá, menos 25 graus, nem sequer vim para esta cidade porque o clube estava em estágio numa cidade mais a sul da China. E pá, quando cheguei, logo a primeira coisa que eu reparei é, bem, eu não estou habituado a isto porque chego e estamos a fazer um estágio num resort espetacular, com um campo de treino top, e não faltava nada, pá, tinha tudo, condições impecáveis. Depois acabámos por ir ainda à Coreia do Sul 20 dias, e aí é que eu venho a primeira vez a Yanji, à minha cidade, e no dia que chego estão menos 22 graus, que fazem a Lituânia, onde eu estive no ano passado, que já é um país frio, Quentinha. parecer um sítio porreiro para ir dar um mergulho. Tinha saído diretamente de casa para o táxi e para o shopping, então não tinha passado quase nada na rua. E quando tive mais tempo para reparar o que é que as pessoas andavam a fazer, estava no Starbucks e vejo que as pessoas lá fora estão todas a andar de costas. Pá, o que é que está a passar? Isto não é normal. Quando saí, pá, estava uma ventania, mas um vento com menos 25 graus, nunca tinha sentido isto. O vento entra por aqui, pelo pescoço, e é impossível andar contra o vento. E aí, pá, eu percebi, ok, já percebi o que é que está a passar, e comecei a andar a andar de costas também. E a nível da alimentação, os nossos almoços de negócios era sempre no chinês, em Torres. Que diferenças é que sentiste a nível da alimentação? Primeiro, de facto eram no restaurante chinês, mas pelos vistos não é comida chinesa. Foi uma coisa que eu, quando cheguei, também mostrei. Tipo, olha, eu gosto bem de comida chinesa, até costumo ir jantar várias vezes. E eles olharam e tipo, que é isso? Isso é o quê? E disse, então isto é galinha com amêndoas, arroz chau-chau, uma massa com gambas. Não, isso não é chinês. Isto não é... Desculpa, estás enganado. Pá, foi logo assim a primeira coisa. Andávamos a ir ao engano, pelos vistos não é mesmo. E outra que me aconteceu foi lá no hotel também. Eu estava cá há 3 dias, ainda não tinha assim muita confiança com eles porque a comunicação também é bastante complicada. O inglês deles é muito primitivo e após que falam-se alguma coisa, pronto, é bastante básico, e depois há os outros que não percebem mesmo nem o bom dia nem boa tarde. E foi, acho que no terceiro dia, servi-me lá no restaurante, etc. Sentei-me à mesa, pá, e estava um gajo a olhar para mim meio a rir, cara de gozo e não sei o quê, e pá, não estava a perceber, também ignorei. Acabei de comer, etc. E ele no fim chega ao pé de mim e diz-me good? Like? E eu a perguntar se eu gostava da comida. E eu disse, sim, ok, não está mal. E ele diz, oh. Comeste carne de cão? Epá, não era. Não era, mas na altura aquilo, eu fiquei, não acredito. Porque pá, toda a gente sabe, há assim um preconceitozinho, não é? Não sei se até é que se acaba por ser meio uma lenda ou não, que não é. Depois acabei por descobrir, pá, ele depois partiu-se a rir, eu vi que estava a gozar, não era carne de vaca, pelo que dizem, mas a verdade é que há mesmo aqui restaurantes de carne de cão e inclusive tem um festival qualquer, pá, e eu já disse, peço por tudo, nunca me deem, se alguma vez virem que eu vou sequer... Se eu tiver sequer a pensar, olha, digam-me, avisem por favor, nunca me deem nada disso, não tenho mesmo interesse. Vamos falar aqui um bocadinho mais a fundo do futebol.
e do nível competitivo que se pratica na tua divisão. É muito diferente da realidade de Portugal? Sim, é diferente. Por acaso, o nível surpreendeu-me um bocado porque quando cheguei senti que os primeiros treinos não achei que fosse apanhar um contexto tão competitivo. A verdade é que depois, com o decorrer da pré-época, e tendo já feito agora algumas jornadas, percebi que é uma liga até bastante competente. Há muitos estrangeiros com muita qualidade e mesmo a nível de jogadores chineses. Já apanhei muitos bons jogadores e sinto que as equipas são muito organizadas, têm muito boas condições. A coisa que sinto mais diferença a nível dos duelos, se calhar, do choque, os jogadores chineses tipicamente escondem-se um bocadinho dessas partes do jogo. Tecnicamente são bons, se calhar às vezes temos jogos um bocadinho mais partidos, mas o nível surpreendeu-me, acho que sim, acho que o nível competitivo até é bastante elevado. Eu penso que já referi isto, mas para mim o que me surpreendeu mais estar aqui a visitar-te foi quando fomos ontem ver o jogo. A realidade do estádio é absurda. Se formos comparar, na Primeira Liga são poucos os clubes que têm a condição, as condições de estádio que tu Sim. tens. É absurdo. Sim. As relvinhas top. Relvas top, mesmo o que eu sinto mais, ok, estádios são top, mas se não tiverem público não adianta muito e às vezes, eu o ano passado joguei no Estádio Nacional na Lituânia e na altura acho que foram se calhar 300 pessoas ao estádio, se calhar era muito. E, ou seja, não motiva tanto um jogador, ok, que está a jogar num estádio fixe, mas não está ninguém a ver. Agora aqui temos estádios com muito boas condições e com muita lotação, mas as pessoas vêm. Acho que até agora o jogo que tivemos menos gente foi se calhar em Xangai e dizem que estavam perto de 5.000 pessoas no estádio. E depois tivemos agora na jornada passada em Chongqing, o estádio não sei se chega aos 15.000, mas tu olhavas e não vias um lugar vazio, estava um ambiente top. Acabámos por perder, mas houve alimentos do jogo que estava mesmo a desfrutar. Eu lembro-me um dos primeiros jogos que eu estava a acompanhar o jogo, estava 2 ou 3-0 e no final perguntei-te, como é que estás, como é que foi o jogo? E tu disseste-me só tipo, foi top. Estava a adorar, estava a olhar para aquilo e foi top. Foi a primeira jornada, foi em Guangzhou. Primeira jornada, não sabia mesmo o que é que havia de esperar, porque o clube que havia aqui em Guangzhou era um dos maiores clubes da Ásia, que acabou. Este clube tinha sido recém-promovido, também tinha um estádio que eles na altura disseram que o estádio de hoje não é grande coisa. Agora vi que pronto, não era tão grande assim como os últimos que apanhámos, mas para mim foi incrível e quando cheguei 2 horas antes do jogo já havia mais gente no estádio do que no ano passado, se calhar durante o jogo. E perdemos 4-0, mas eu acabei o jogo top. Isto é mesmo que eu gosto. Tens um treinador coreano, só podem existir 3 estrangeiros por equipa, portanto, grande parte dos colegas são chineses. Como é que é a relação de balneário com treinadores e com colegas chineses? Para mim, as relações com os meus colegas no balneário costumam ser muito fáceis. Considero uma pessoa que se adapta muito rápido. Acho que é mesmo uma das minhas maiores qualidades e sinto também desde que cheguei que consegui criar ali bom ambiente com praticamente toda a gente porque gosto sempre de brincar e tenho exatamente as mesmas brincadeiras que tinha com os colegas em Portugal e na Lituânia. Também tenho aqui, claro, com a barreira linguística dificulta um bocadinho. Há conversas que aquilo só filmado é que vocês acreditavam, porque estar a contar não faz jus. Mas top, para mim
Amizades no balneário de futebol há pessoas que dizem que no futebol não se fazem amizades, mas eu sou completamente contra essa afirmação, pelo menos na minha experiência. O teu treinador como é que dá a palestra? O meu treinador dá a palestra em coreano. Depois temos um tradutor para chinês e tínhamos um tradutor para os 3 estrangeiros, que se despediu depois passado umas semanas, e ultimamente as palestras são em coreano, depois traduzido para chinês, e fica assim, fica a interpretação dos estrangeiros, cada um interpreta como quiser. Eles às vezes tentam dizer ali uma ou duas coisas em inglês, mas se estivermos a falar de futebol não é difícil de perceber. Se tiver um quadro tático e houver ali uns gestos, fica até perceptível mesmo que seja em coreano ou em chinês. Se não houver nada disso, fica ao teu critério de tentar perceber o que é que o treinador está a dizer. Qual é a sensação de seres jogador profissional? Ontem fomos ver o teu jogo, não jogaste porque era para a taça, eles aqui não dão importância, então não meteram os estrangeiros. Desde o momento em que entramos até chegarmos à bancada, era só adeptos a domingos, a pedir autógrafos, a pedir fotos. Isso para ti ainda é surreal ou já é uma sensação normal, já é uma rotina porque estás a viver isto diariamente? Já vou dizer, é um bocado surreal, na verdade. Sim, é um bocado, na verdade, é um bocado surreal. Eles aqui adoram futebol e têm mesmo uma paixão enorme pelo clube, adoram tirar fotos principalmente com os jogadores estrangeiros, pedir autógrafos. Pá, eu dou autógrafos em coisas de, sei lá, que eles usam para se sentar na bancada, capas de telemóvel, esteiras, tudo e mais alguma coisa. Isso, para mim está top, eu adoro que as pessoas gostem de mim e tirar fotos. Para mim também está top. Às vezes a seguir ao jogo, antes de ir para o autocarro, eu vou aos adeptos sempre dar uns autógrafos, tirar umas fotos, e normalmente tem sempre que ir alguém buscar-me porque temos que voltar para o hotel. Mas eu gosto dessa parte, não vou mentir, adoro. Ainda bem que tiveste as aulas de matemática para teres tempo para Sim, treinar sim. para este Não, momento. verdade, completamente verdade. As aulas de matemática, e não só de matemática, se calhar essas serviram ainda mais. Mas foram muitas horas a treinar os autógrafos para estes momentos, por isso agora sai-me muito bem. E já pensas em voltar a jogar em Portugal? Não penso muito nisso, porque acho que, acima de tudo, é um bocado irrealista voltar agora. Não acho que seja a altura para isso, nem é uma coisa que me passa pela cabeça. Gostava muito, sempre disse, para mim, viver bem em Portugal. É lá que eu gosto de estar, com a minha família e com os meus amigos, mas nesta altura não acho que faça sentido pensar se querem voltar a jogar em Portugal. Acho que vou ficar aqui por estes lados mais uns aninhos. Uma vez que para ti Portugal ainda é irreal voltar, ainda vais permanecer fora ainda há alguns anos, como é que é para ti gerir uma empresa a dois, em dois continentes totalmente diferentes, em que tens de tomar decisões sem estares fisicamente ao meu lado? Sabes, acho que não é uma coisa que eu vejo assim como um grande obstáculo, porque a comunicação entre nós sempre foi bastante transparente e fácil. Também falamos todos os dias, não digo a toda a hora, mas quase. Já há vários anos, por isso esta mudança veio trazer aqui só um conflito de horários, mas tem as suas partes boas, várias até. Muitas leads que tivemos aqui no mercado asiático. O facto de haver sempre alguém acordado também acho que é uma vantagem. Por isso gosto mais de olhar aqui para as coisas boas do que estar a ver propriamente as dificuldades de estarmos a morar tão longe um do outro, de ver de facto quais é que são os pontos positivos e fazer disso as nossas armas. O que é que sentes que cimentou aqui a nossa confiança? Se calhar aquele ano em que morámos juntos na minha casa foi tipo, se calhar o ponto de, não digo ponto de viragem, mas já éramos muito amigos, mas ainda não tínhamos se calhar aquela ligação que criámos nesse ano, de estarmos os dois a treinar equipas muito próximas, andámos os dois, andámos os dois na faculdade juntos, na mesma turma. E depois acabaste, nem sei como é que surgiu essa hipótese, só me lembro de repente estavas a morar na minha casa, né? Não sei sequer quando é que houve essa transição. Eu acho que supostamente era para irmos às aulas, ficava mais fácil,
para não gastarmos tanto combustível, começaste a dizer, dorme aqui e não sei o quê, os teus pais também estavam em Cabo Verde, Sim. e acho que foi Foi para irmos à para ir faculdade. à faculdade. Ok. Não, pá, não quero tudo que isto passe uma imagem clichê, tipo que a faculdade não interessa, não é nada disso, não, não é isso de todo, mas para nós chegou um momento em que deixou de fazer sentido, não fazia... Quer dizer, para ti demorou um bocado, que ainda este ano andaste a bater na tecla de acabar o curso. E eu próprio também tive há vários anos, se calhar também um bocadinho por favor ao meu pai, porque ainda não tinha nada para lhe mostrar, como se o futebol não der também consigo fazer outra coisa que gosto e que pronto, dê algum rendimento, né? Que é o que importa na verdade. Mas sim, para mim acabou. Eu acho que essa altura que começámos a viver juntos foi importante para começarmos a fazer negócios e despertaste aqui o meu bichinho. Despertei o teu bichinho, foda-se. Despertei o meu bichinho, foda-se. Despertaste o meu bichinho? Não, não. Essa Calma, não aceito. tenho que repetir. Não. E também nós aprendemos sempre com a experiência. Começámos logo com... As coisas começaram a correr muito bem, mas não havia nada escrito. Olha, tens que seguir este caminho. Então sinto que nós errámos muitas vezes também porque não há um caminho escrito. Nós fomos aprendendo, fomos fazendo. Somos novos ainda. Isso também é um ponto que queria tocar aqui. Que inicialmente, certamente as pessoas olhavam para nós e diziam são miúdos ou não têm conhecimento. Claro. E eu percebo, no fundo. Não acho que seja por mal, acho que é uma reação, é um bocado do normal da sociedade, vá. Se tu próprio, se calhar, se tiveres algum dinheiro para investir, e normalmente são investimentos grandes, eu percebo que as pessoas, quando marcam uma reunião, não conhecem as pessoas. Nós na altura não tínhamos a nossa cara em lado nenhum, ninguém sabia o que era a nossa empresa. Sabiam o que é que tínhamos para oferecer, mas não sabiam o que éramos, e é completamente diferente ter uma cara associada a uma marca e ver como é que se trabalha e o que é que se faz. E depois chegas à reunião e estão dois miúdos de 20 e na altura 22 anos, se não me engano, e dizerem-te, olha, sim, vamos construir isto e isto, temos isto para oferecer, o valor é este, etc. E eu sinto que, pelo menos no início das reuniões, o primeiro impacto era sempre um bocado descredibilizar. Pronto, chegávamos lá e com toda a naturalidade, e eu percebo, mas também me deixava muito no fundo picado. E é um bocado também essa a personalidade que eu tenho, mesmo no futebol e etc. Que é, não gosto de vida em mim, daquilo que tenho para dar, muito menos por causa da minha idade, acho que não faz sentido. E também sinto que, até por causa da maneira como conseguimos levar as coisas, mesmo nessas reuniões em que começavam assim, no final a conversa já era completamente diferente, e mesmo a atitude dos clientes para connosco. E então no dia a seguir o feedback, após receberem os orçamentos e perceberem que estes miúdos estão a trabalhar super rápido e ao que parece o trabalho é competente, porque é que não hei de fazer com eles? Lembras-te daquela ansiedadezinha das primeiras reuniões e a vontade de provar que éramos capazes? Claro, sim. Eu sentia sempre uma ansiedadezinha que vai passando sei lá, com a experiência. Mas também era isso que nos fazia, se calhar, esforçar ainda mais para fazer acontecer. Que se calhar há outras pessoas que já com o tempo perdem esta vontade, não sei, de fazer as coisas em condições, porque o que eu sinto era que, e que ainda hoje sinto, é que cada projeto é para ser tratado como se fosse para mim. E acho que isso também nos difere de outras empresas, porque, pronto, se vamos fazer isto, se o cliente confia em nós, nós não podemos facilitar em nada. Eu lembro de identificarmos exatamente os pontos que podíamos mudar no mercado. A rapidez era, sem dúvida alguma, um ponto que eu queria mudar, porque pedias um orçamento passado uma semana e era uma complicação, principalmente pela quantidade de variantes que este negócio envolve. A rapidez, a forma como conseguimos tratar os clientes com proximidade, eles sentiam-se importantes, e a energia e vontade que metíamos, porque tínhamos fogo, somos putos, queríamos desenvolver, as pessoas começaram a perceber, ok, os miúdos afinal, apesar de ainda terem poucas obras realizadas, conseguem fazer, têm qualidade, oferecem... Isto. Exato. Ok, não vêm de polo nem têm o cabelo branco, mas se calhar fazem aqui um trabalho melhor. Exato, tínhamos a entrega que provavelmente ninguém tinha. Lembras-te da nossa primeira obra? O que é que sentiste quando finalmente entraste na conta e viste que era realidade, que não era uma brincadeira? Sim, lembro-me
lembro-me perfeitamente, até porque eu lembro que na altura nós andávamos a comentar que estávamos na fase do quase, lembras-te? Quase. Que era tudo quase. Já tínhamos enviado alguns contratos, clientes tinham dito que sim, já tínhamos enviado alguns contratos. Faltava sempre alguma coisa, ou faltava um documento do banco, ou faltava ver com o outro sócio isto ou aquilo, e nós chamámos essa altura a altura do quase, porque eram tantos projetos ali perto, mesmo perto, e parecia que nunca mais, um bocadinho também semelhante àquela situação do futebol, quando dizem que vais receber uma proposta e quando acordas não tens nada. E nesse dia, quando acordei e tu disseste já está, eles já assinaram, tenho o contrato e eles já pagaram. E lembro-me que aí é que fiquei mesmo nervoso, a sério, ansioso, porque agora já não era brincadeira nenhuma, porque uma coisa é nós estarmos com tudo pronto para fazer e ter tudo bem orientado, outra coisa é termos o contrato assinado e o dinheiro do nosso lado e termos que agir. E agora sim não pode falhar nada. E foi para isso que nós tivemos este trabalho todo até agora, por isso vamos ter que fazer isto em condições. E lembro-me de ficar mesmo super eufórico, super ansioso, e os dias até o material chegar ao local, os dias da montagem, constantemente a ligar para ver se estava tudo bem, ainda por cima não poder ir lá e ver se estava tudo a correr de acordo com aquilo que nós queríamos, ou que estavas lá tu, mas eu não podia estar e é sempre diferente. Senti mesmo, até tive dificuldade em dormir algumas noites porque eu estava super ansioso. Nessa altura inicial foi um bocado complicado porque estava no futebol ainda, eu na altura ainda vendia vinhos, estava ligado à parte dos vinhos, não estava a entrar assim grande receita porque dedicava totalmente o meu tempo à empresa, então foi, como estavas a dizer, à altura do quase, nunca mais entrava capital, estávamos a gastar imenso dinheiro, Sim, imensas só saía. despesas, era só sair diariamente. Foi uma altura complicada, até porque lá está, ninguém nos ensinou a gerir, estávamos só a gastar, só a sair. Muitas pessoas chegavam e perguntavam: então quando é que acontece? Nunca mais. Até a minha mãe, nunca duvidou, mas sempre, constantemente, então nunca mais. E simplesmente já me chateava a cabeça, porque eu sempre acreditei que íamos conseguir, íamos chegar ao ponto que estamos agora, mas era nunca mais saímos do sítio. Sim, não tinhas nada para mostrar. Ela perguntava, então, e em relação àquele, já está tudo tratado, eles avançaram? E nós dizíamos, sim, eles querem avançar, já está, sei lá, eles disseram que sim, já enviámos o contrato, disseram que iam enviar hoje, ok, não enviaram, deve ter acontecido alguma coisa, mas amanhã ou depois da manhã, e depois acabava sempre por faltar alguma coisa, e eu senti exatamente o mesmo com a minha família. Depois sempre as pessoas perguntavam e gostava um bocado de dizer, ainda não, mas calma, mas está Mas quase. calma que está quase. O engraçado é que nós sempre acreditámos nisso, tipo, parece um bocado aqueles clichês, aquelas estupidez, mas é verdade, tipo, nós literalmente sempre dissemos, não, isto, calma, tranquilo. E há muitas obras que, ou seja, o contacto foi no início da nossa empresa e só passado um ano é que Sim, estávamos a começar as obras e a concluí-las. Exatamente. Nós desde o início quisemos criar uma marca e não uma empresa de construção de campos e tendas cobertas. Como é que vês o desenvolvimento da marca, as dimensões que estamos a atingir? Acima de tudo é aquilo que falámos sempre desde o início. Não queremos ser só mais uma empresa de construção, queremos ter mesmo uma imagem forte e criar uma marca, dar uma cara à nossa marca, mostrar como é que se fazem as coisas, não tudo como é lógico, mas algumas coisas. Como é que é o nosso dia-a-dia, coisas que as pessoas também sintam que ao verem nos conhecem melhor e acima de tudo o que eu sinto é que as pessoas já sabem com quem é que estão a lidar, basicamente, quando marcam uma reunião, pelo menos já conhecem as nossas caras de algum lado e já sinto também, não digo uma proximidade porque não nos conhecem realmente, mas ao verem o nosso conteúdo, já ficam a conhecer, ok, já são estes dois miúdos, já não é aquele choque inicial e portanto sinto que, para além de toda a exposição que as redes sociais dão e da importância que têm nos negócios hoje em dia, também sinto que acrescentou isso e que nos deu essa confiança aos clientes para falarem connosco de outra maneira, vá. Mas também sinto que a quantidade de negócios que nós já tivemos não é normal para as pessoas da nossa idade. Já tivemos muito sucesso para a idade que temos,
mas também já houve coisas que fizemos muito mal e por isso Sim. é que eu acho que as coisas estão a correr bem na nossa perspectiva, mas muita coisa também podia ter corrido melhor. Falando, por exemplo, da Nordman, pá, já fizemos muita coisa mal, eu acho que aí foi onde aprendemos efetivamente muitos pontos que hoje não aplicamos de todo e que são valores totalmente diferentes, mas que não é pelo susto, mas de algumas coisas não terem corrido tão bem na Nordman, a nível de investimento e tudo mais, que agora estamos a falar de valores totalmente diferentes, temos aquele cuidado e estruturamos as coisas de uma forma em que se calhar acaba por nem fazer tanto sentido, porque os valores são muito diferentes. Sim, claro. E imagina, nem sequer tem nada a ver. Estávamos a falar de uma marca de roupa e falámos de uma construtora de cortes, de pádel. Mas o que eu sinto mais com a Northman é que foi a nossa maior aprendizagem. Trouxe-nos muita coisa boa, deu-nos muita gente que nos ajudou imenso na parte da empresa do paddle, que não íamos conhecer se não tivéssemos feito a Northman. Mas antes disso, e mesmo antes de estarmos a falar da Northman, podes contar um bocado como é que começámos a vender. Eu acho que a primeira coisa que vendemos, Foi as pistolas? sim, foi as pistolas de massagem. Foi na altura porque eu lembro-me, a primeira vez que vendemos foi porque queríamos ir jantar fora e não estava assim tão favorável famoso. a carteira. Exato. E então queríamos. Porque ir para a faculdade em Rio Maior era longe como Sim, tudo. exatamente. E na altura eu lembro-me de. Pá, eu consigo vender isto, tenho a certeza, isto é top. Eu sei que há pessoas interessadas, vamos tentar fazer. E aí foi. E fomos jantar fora quando vendemos para festejar. E aí também deu para perceber um bocadinho que tínhamos esse espírito, conseguimos fazer. E eu acho que nessa altura aí é que pá, ainda somos, mas éramos miúdos e começámos a ganhar algum dinheiro. Pá, nós formos fazer. Não fazia sentido nenhum. Não, Estávamos era uma sempre a comer parvoíce. fora, comíamos à grande, às vezes comíamos 2 pratos, não fazia sentido nenhum. E conseguimos criar a Northman também com esse dinheiro. Fomos sempre passo a passo com o nosso dinheiro, mas foi uma aprendizagem também espetacular. Sim, eu adorei essa fase. Sendo sincero, que estávamos os dois em casa sozinhos e era serões e serões à frente do computador a ver como é que se fazia, ver vídeos e como é que eu posso fazer isto. E a improvisar, era aquilo que eu estava a dizer também, entrar ali por mundos que nós não conhecíamos e ver se calhar também conseguimos fazer isto. Já foi aí que começámos a acordar um bocadinho para esta parte. Mas principalmente a mim, eu acho que já tinhas um bocadinho isso e passaste um bocado para mim e acabei por perceber que efetivamente se calhar até tinha mais jeito para isto do que para o futebol. Pá, sempre joguei futebol, fiz formação no Sporting e pá, nunca pensei na minha vida ser empresário e não ser jogador de futebol. As pessoas acham sempre que o pádel já está, é uma moda que está quase a passar. Eu acredito, e nós acreditamos que é uma coisa que vai durar por vários fatores. Há muitos indicadores que demonstram isso, mas de qualquer das formas nós já estamos a preparar o futuro. Desde muito cedo percebemos que os cortes de espada é algo muito redutor, que pode acabar, não sabíamos, eu acredito que não, mas pode acabar. Também começámos a entrar no mercado imobiliário e abrimos logo, desde o início, o grupo Build for Paddle tem logo os cais, começámos logo com o alvará de construção civil e tivemos pronto, a vertente do imobiliário na nossa empresa, que nos dá aqui alguma segurança e que efetivamente é aquilo que nos está a fazer crescer e alavancar também um bocado a Build for Paddle, ao fim e ao cabo. Olha, e ainda em relação a este tema dos balneários, é verdade o que dizem sobre os chineses? Sim, é verdade. São jogadores muito bons tecnicamente, mas que não são assim muito intensos. Era isso? E agora para terminar a nossa dinâmica do tubo da vergonha. Estás pronto? Estou. Bora. R. Ok. 2 em chinês. Qual foi a tua pior altura no mundo empresarial? Assim, o ponto mais baixo, assim, a fase mais complicada, foi naquela altura, até foi um bocado por tua causa, na verdade, quando me falaste daquele negócio, não vale a pena estar Sim, não a vale a dizer pena. qual é, mas na altura não tinhas capital para investir e me falaste disso até, acho eu, com inocência, não era com essa intenção, estávamos só a contar. E que ias procurar um investidor para fazer esse investimento, porque não tinhas. E
E eu na altura pensei que tudo o que me tinhas apresentado tinha ótimo aspecto e tinha tudo para dar certo. E eu pensei, não, eu de facto não tinha muito mais que isso, mas até tinha. Posso dizer agora, na altura não disse que se não era a minha poupança toda, era quase, era praticamente. E falei com os meus pais na altura, falei mais propriamente com o meu pai. E ele disse, mas tens certeza? Pá, isto é quase o teu dinheiro todo. E eu disse, pronto, que ia, pá, mostrei-lhe tudo e ele disse, pá, de facto faz sentido. Tu é que sabes, toma a tua decisão. E pronto, foi quando passei o dinheiro para a mão. E depois as coisas começaram por não correr muito bem por causa da outra parte. E tinham passado 3 meses e eu não tinha dinheiro, não via o dinheiro em lado nenhum, não via nada. E pá, estava um bocado aflito, pá, não por tua causa, como é lógico, mas não sabia bem o que é que havia de fazer, também estávamos naquele impasse. Mas pronto, passado uns quantos meses e com muita insistência da tua parte, lá recuperámos o investimento, ou eu neste caso, e acabou tudo, não digo que correu bem, mas não correu mal, que para nós foi mais importante nessa etapa, e também Foi das melhores aprendizagens que foi tivemos. também uma grande aprendizagem e um ponto final de tudo o que toca nesse mundo. E pronto, ainda bem que aconteceu, porque se calhar não tínhamos feito aqui nada disto. Por isso, ainda bem. Sócio, obrigado por me receberes. Não, obrigado eu por vir. É sempre bom ter visitas. Volta quando quiseres, estou à vontade. E bora.